a grande proxy das eleições, que foi muito importante na nossa visão, foi a eleição Já foi o Congresso. A composição, isso, perfeito. Exatamente. A composição do Congresso, eu acho que ajuda uma estabilidade de independente do governo. Veja um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o episódio 48, vou repetir, 48º episódio do Clube da Exame Veste, começando agora na última semana de outubro, que já começou sob pressão eleitoral, China, inflação, Estados Unidos. Para isso, trouxemos um gestor do outro lado do mundo. Peço reforços, Bruno Lima, seja bem-vindo à mesa central. Cara, prazer inenarrável estar aqui. Eu não tenho capacidade de dialogar com esse gestor. Por essa você não esperava, né? Que o Clube da Exame Veste fosse trazer um gestor diretamente do Japão. Seja bem-vindo, Marcos Yoshiro Kawakami, gestor de renda variável do BNP Paribas Asset no Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado a vocês pelo convite. Ué, mas é português? Fala, cara. É isso aí. A tradução simultânea já tá ligada, fique tranquilo. Simultânea. Famoso, pra quem não conhece, grande Marquinhos. Marquinhos. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E a descendência é japonesa mesmo, descendência é japonesa, exato. Marcos Yoshiro Kawakami. Temos muito o que conversar aqui nessa última semana de outubro. É o último clube antes de sabermos quem será o próximo presidente eleito do Brasil. E também na próxima semana, ou seja, é o último episódio que poderemos resenhar sobre o que esperar da temporada de resultados das empresas na Bolsa Brasileira. Será que temos algum setor que está mais propenso a surpreender positivamente? Como montar a nossa carteira nessa véspera de eleição, já nesse ritmo de fim de ano, olhando para 2023? Temos muita coisa aqui para conversar, Marcos, mas antes, o que o senhor Yoshiro Kawakami costuma fazer no seu tempo livre? Marquinhos, o que você costuma fazer no clube? Esse é o nosso quebra-gelo. Não vale meditação, Marquinhos. Não vale meditação. Não, eu tento jogar bola. Tento. Não, mas eu a galera diz que joga bem, cara. Eu nunca vi jogar, mas fala jogar. Videogame, não? Não. É real. O FIFA. Não, eu tento jogar bola no tempo livre. É muito bom ouvir futebol aqui, cara. Saber que 48 episódios é a segunda vez que algum gestor traz futebol na mesa. Caraca, é verdade. Você não lembra nem do primeiro, né, Bruno? Não, pior que eu não lembro não. Quem foi? É o Miranda. Caraca. Miranda da Empíricos. Miranda. É Felipe Miranda? Felipe Miranda. Felipe Miranda da Empíricos. Não, só chama ele de Miranda, pô. Eu fiquei em dúvida se era Felipe ou Fernando. Felipe Miranda da Empíricos estreou futebol no clube, agora pela segunda vez futebol. Fale mais, Marquinhos, de 0 a 10, qual é a sua nota? Própria autoavaliação ali. Eu jogo de lateral para não prejudicar tanto o time. Véio. Então, eu diria que é um 6. Pô, confere, Bruno Lima, aí com... Cara, de novo, research. Cara, tô aqui, pô, olhando, lembrando aqui das... Não, cara, pô, ó, corre. Bem. Pô, o cara volta, ataque, volta pra defender ali. Pô, o cara, pô, disciplinado, focado no negócio. O pessoal fala que tá justo. Registrado, então, Marquinhos, futebol aqui na mesa do clube pela segunda vez em 48 episódios. Repito, o futebol aparece aqui na mesa do clube. E agora, rapidamente, cara, como é que você para no mercado financeiro para aí sim a gente começar? Tem muita coisa aqui para falar num timing super precioso aqui para a gente mexer ou não nas nossas carteiras. Como é que você para no mercado financeiro, Marcos? Vamos lá, eu sou engenheiro de formação. Salve. E quando eu entrei na faculdade, né, na época, a Poli, ela aceitava as pessoas numa engenharia geral e você ia especializando. Aí, quando eu fiz o primeiro ano de faculdade, foi aquele engenharia geral, muito cálculo, muita física. Eu percebi que eu não gostava muito de engenharia, eu fui conversar com um amigo meu, ele falou assim, cara, aguenta até o terceiro ano, que no terceiro ano você vai ficar especialista, vai ficar muito mais legal, porque você vai se desenvolver um pouco mais, vai conhecer um pouco mais sobre engenharia. Aí eu fui. Quando eu cheguei no terceiro ano... Sobreviveu, né? Quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei, pô, não é isso, né? Não é muito legal, né? Não tá interessante, tão interessante quanto eu imaginava que ia ser engenharia. Eu fui conversar com o mesmo amigo, eu falei, pô, me e ele falou, tu acreditou, cara? Eu tava brincando. Cheguei agora no terceiro ano, você falou que era muito legal e tal. Aí ele falou assim, pô, mas agora que você tá na metade, você vai desistir?
Sábio. Então, aí eu terminei a faculdade, mas durante a faculdade, procurando estágio, eu já fui procurar alguma coisa diferente, né? Não tanto no foco de engenharia, dado que eu não gostava tanto da profissão de engenharia. E eu encontrei com um tio meu que, na verdade, operava na física ações. E a partir de lá, ele falou, vem passar um dia comigo, dá uma olhada, o que eu faço, como é que faz para comprar. Ele olhava, principalmente pedra, era muito grafista. Eu gostei e a partir de lá, comecei a estudar, fui em alguns cursos. O primeiro estágio que eu fui fazer foi mais na área financeira, não foi diretamente em ações. Em renda variável. Eu fiz fundo de fundos primeiro, depois eu migrei para a área de renda variável e desde lá estou seguindo na área de renda variável. E seu estágio já foi no BNP? Não, o meu primeiro estágio foi num private banking, que chamava Safdie, do seu Edmundo Safdie, que era antigo dono do Banco Cidade. E lá eu conheci o meu primeiro gestor de renda variável, que foi o Federico Tralli, que ele estava no BNP. Aí quando ele foi para o BNP, ele me chamou para ir trabalhar com ele. Juntando essa passagem de BNP, quanto tempo já na casa? Então, eu saí do BNP, eu fiz um ano de estágio lá, fui efetivado lá, fiquei 4 meses no middle office, e daí eu fui fazer sell side, saí por 3 anos e voltei em 2011. Então, desde 2011 até agora dá mais ou menos uns 11 anos, mais 12. Privilégio de conviver com o Bruno Lima lá no BNP? Tive o privilégio de conviver com o Bruno Lima e o Daniel Saraiva. Olha o sorrisão que ele abriu aqui, cara. Foi muito sincero. Daniel Saraiva do Compass Group também já teve esse privilégio, essa honra que eu tô tendo agora, então eu entendo muito o que vocês sentem de conviver com o Bruno Lima. Sem dúvida é um privilegíssimo, inenarrível. Marquinhos, então, cara, e hoje, quanto a sua responsabilidade no BNP Asset é fazer a gestão de Brasil e América Latina, renda variável? Isso. No BNP a gente tem basicamente fundos long only, que são fundos que são posicionados em ação, não tem muito o long short, o famoso long short que compra e vende ativos, a gente é mais posicionado no direcional, e lá a gente toca os fundos Brasil, o core ainda é Brasil, né? Boa parte do nosso patrimônio está em Brasil, mas tem os fundos Latam, e Latam a gente sabe que um percentual relevante de Latam é Brasil, mas tem ainda México, a gente olha México, Chile, Peru e Colômbia. Bruno Lima, se me concede a honra de dar o pontapé inicial aqui na resenha, cara. Porque aproveitar essa experiência, esse seu posicionamento, Marquinhos, de como é que... Bom, estamos aí a 5 dias das eleições de 2022 e a região da América Latina também tem passado por eleições emblemáticas, bastante apertadas, como o que parece ser o caso aí do dia 30 de outubro de 2022. Como é que você está olhando esse ciclo político Brasil-região? Como você tem montado posições? Como é que fica o Brasil nesse relativo à América Latina, a emergentes no mundo? Tanto você como faz essa gestão do Brasil dentro da região, mas também respondendo, né, para o banco francês, assim, como é que o mundo tem visto mais o Brasil nesse relativo desse ciclo político ou ciclo econômico? Como é que você dá esse pontapé inicial desse contexto, talvez mais macro, assim, do que a gente está passando nessa ótica relativa à América Latina, mundo? Assim? Legal. Não, o Brasil, acho que é um grande destaque dentro da região e do mundo emergente. Positivo? Positivo. Grande destaque positivo no Brasil e mundo emergente, né? O Brasil não tem dívida em dólar, que é um diferencial muito grande. O Banco Central agiu muito antecipadamente. Então, a gente tem provavelmente uma recuperação da economia mais rápida, dado esse possível corte de juros que deve acontecer. E a região tem sofrido muito com a inflação, né? Não só o Brasil, mas também os outros países da região têm sofrido e têm atuado de forma mais tardia do que o Brasil atuou como região. Além disso, se comparar com mercados emergentes como um todo, a gente teve uma guerra na Rússia que prejudicou muito os índices de mercados emergentes e China com uma instabilidade, eu diria, com atuações do governo com relação às empresas de tecnologia que acabam afugentando o investidor da região. Aliás, impressionante o comportamento que as empresas chinesas de tecnologia estão estreando essa semana de outubro, né? Depois dos últimos acontecimentos aí por lá. Mas então, no relativo, o Brasil está indo bem. O Brasil, acho que é o grande destaque, tanto que se a gente... Sim, independente do cenário eleitoral desse fim de semana, ou você acha que ainda
tem muito espaço para variar se um ganha, se o outro ganha aqui no país, nessas eleições de 2022? Eu acho que a grande proxy das eleições, que foi muito importante na nossa visão, foi a eleição Já foi o Congresso. A composição, isso, Perfeito. Exatamente. A composição do Congresso, eu acho que ajuda uma estabilidade de independente do governo. Lógico que quando a gente para analisar cada um dos candidatos, cada um tem sua peculiaridade, né? Só para te dar um exemplo, a gente fez uma análise das propostas dos candidatos de gastos fiscais em 2023. Quando a gente pegou para analisar isso, há uma diferença entre eles. E nessa diferença, no cálculo do nosso time econômico, chega a ser 55 bilhões de reais de gasto adicional num governo de esquerda comparado num governo de direita. Não me parece tão significativo, dado a expansão fiscal que a gente teve ao longo de 2022. Então, comparando os dois, tem uma leve diferença, sim. Tem uma diferença muito grande com a percepção do mercado com relação a privatizações ou não. Sim. Porque o discurso tem sido muito relativo a esse. E isso acaba contribuindo de forma significativa o índice. Porque o índice tem uma composição muito grande de Petrobras e Banco do Brasil dentro da constituição do índice e acaba atribuindo uma performance melhor para o índice Ibovespa no Brasil. Acho que isso faz uma grande diferença quando você compara os dois candidatos. Mas quando a gente analisa de forma rigorosa qual que é o programa fiscal, a diferença nos parece pouca, principalmente no primeiro ano. E daí, a grande discussão, na minha visão, é a partir do segundo e terceiro ano, se de fato tem uma grande distoância entre um e outro. Perfeito. Bom ponto. Bom. Uma bela análise. Mas, Marquinho, agora vamos falar um pouquinho da tua visão até olhando, você já falou do relativo de Latam. Cara, até uma dúvida que a gente, quando olhava esses produtos lá, sempre tinha a questão de rebalanceamento, né? Então, tem sempre uma discussão de, na tua opinião, quando a gente pensa, e aí pegando dados de mercado, e até um pouco do feedback que teve agora a conferência lá do banco, semana passada em Nova York, enfim, a gente pegou alguns feedbacks, dá um pouco de impressão, né, que o investidor estrangeiro, ele já tem essa cabeça meio formada no sentido de Brasil ser um vencedor do relativo. Fica sempre a gente se perguntando um pouco naquela discussão do fluxo marginal, né? Quando a gente olha um pouco da tabela, de fato teve uma entrada de fluxo, no passado recente, para Brasil. Você que está mais próximo, né, olhando, né, também o relativo de mercado emergente, enfim, conversa com o investidor lá fora, como é que você olha assim, a decisão, né, desse tipo de passivo perante a Brasil? O que você acha que... Você falou da composição de congresso, mas o que mais que a gente deveria ficar de olho, pegando um pouquinho desse feedback do teu passivo, né, dos teus investidores? Cara, acho que quando a gente para analisar Brasil com o resto do mundo, acho que dá para dar um grande destaque no Brasil que o juros real brasileiro é o mais alto do mundo, né? É um dos poucos juros reais positivos com esse cenário inflacionário no mundo inteiro. Então, gera uma atratividade não só de equities, mas também renda fixa, o que seria uma grande oportunidade para o câmbio brasileiro, né? Então, poderia haver um fluxo maior para a renda fixa, o que criaria uma grande apreciação de câmbio no Brasil. Então, a gente, de fato, tem visto um interesse maior do investidor estrangeiro. Mesmo com uma volatilidade muito grande dos mercados externos, teve fluxo positivo para o Brasil. Então, se você olhar fluxo de resgate nos Estados Unidos, foi um movimento muito significativo, que é quase contraintuitivo pensar que iria haver uma aplicação de investidor estrangeiro no Brasil. Então, esse destaque já está acontecendo. O investidor estrangeiro já está vindo e ele já está olhando o Brasil de forma diferente, que é o que o Daniel comentou. Boa. Algum setor se destaca, Marquinhos? Na sua opinião, assim? Passada essa volatilidade pontual aí de eleição, aliás, estamos vivendo dias realmente de movimentos bastante significativos, mas uma vez passado, vamos botar aqui, né, de certa forma, premissas aqui de cenário construtivo. Né? Ou você tem um cenário de continuação do atual governo, ou você tem um cenário de troca de governo, mas vamos botar aqui com sinalizações ok, em termos de ministro, em termos de primeiros acenos e tal, e essa poeira se assenta. Tem algum setor ou empresas que ficaram muito amassadas com essa volatilidade recente que, para você, que já começa a aparecer no radar?
Claro. Vou dar um passo antes, tá, Daniel, para responder essa pergunta, para ser bem claro na minha forma de pensar. O que basicamente é uma ação? Basicamente, uma ação é fluxo de caixa descontado a valor presente. Quando a gente faz essa proxy de ação para Brasil, o índice Bovespa, dá para pensar que esse fluxo de caixa ele está muito atrelado à receita e à atividade. A atividade econômica, né? O PIB, a produção. Então, a receita é a produção e a taxa de desconto é o juros real. Né? Então, quando você faz essa proxy, bolsa ou ativos em geral, atividade e juros real. Quando você teve um cenário de expansão muito alta de juros real, você aumentou muito a taxa de desconto. Então, a taxa de desconto que a gente utiliza hoje, ela é muito elevada se comparado ao passado recente, se a gente comparar ao histórico recente. Isso acaba trazendo uma atratividade ou uma precificação mais agressiva em vários ativos. Então, hoje, na minha percepção, a gente utiliza uma taxa de desconto muito elevada, você não pode comparar com relação ao passado e acaba trazendo uma atratividade. Então, basicamente o que eu falo, quando você tem taxas de desconto elevadas, é uma boa oportunidade de investir em ações. Tá. Porque só se você acredita que esse juros real vai expandir ainda mais do que está o atual... Ou ficar parado aí por muito tempo também. Isso. Né? Não, mas hoje, por exemplo, Bruno, a gente utiliza um cost of equity de 15%. Você já está utilizando isso? De 15%. Então, 15% me parece bem atrativo versus uma taxa de juros ali, um DI 31 a 11,5, 11,80 que bateu hoje, ou 11,90, ainda tem um prêmio relativo grande. Então, o carrego me parece ser muito bom. Você carregar a 15% ao longo do tempo. E quando você traz a valor presente, normalmente você está fazendo um fluxo de caixa alongado. Então, digamos que você tenha 15% de retorno por 10 anos, você multiplicou por 15 esse patrimônio, né? Então, parece uma taxa de retorno bem atrativa ao longo do tempo. A gente gosta de ação nesse momento exatamente porque a nossa taxa de desconto provavelmente está nos maiores patamares recentes. E daí, quando a gente volta para falar um pouco sobre quais setores se beneficiam, particularmente eu tenho a característica de investir em empresas de qualidade e empresas de qualidade e crescimento. Então, a gente tem uma atratividade maior de empresas que a gente acredita que vai entregar resultados indiferente do cenário econômico. E o que isso quer dizer? Ou é que o setor cresce, ou é que a empresa ganha market share, ganha percentual de mercado com relação a esse setor, ou o melhor dos mundos, que é o setor cresce e ela cresce junto com o setor. E normalmente o setor crescer indiferente do cenário econômico é porque ele tem um viés estrutural, tem algo que tem algum momento estrutural. A gente gosta dessa característica. Como a taxa de desconto já subiu o suficiente, a gente acha que essas empresas no atual momento fazem muito sentido. Claro que há o risco, a gente tem que sempre analisar risco e por isso que a gente pondera isso dentro de um portfólio. Ter ativos que a gente gosta estruturalmente, mas também tem alguns ativos defensivos e que se tiver uma volatilidade negativa, ele segura um pouco mais o nosso portfólio. Mas só um ponto, né? Nesse teu grupo aí de qualidade, por essas questões, né? Seja por vantagem competitiva do business, seja pela questão do setor que cresce, mas você precisa de um bom gestor dentro daquela empresa, porque se o gestor for ruim, ele não consegue, talvez o executivo, né, ele não consegue talvez aproveitar o crescimento do setor, que o setor está oferecendo. Mas isso posto, antes da gente falar um pouco de nomes, cara, esse teu conceito do 15% ao ano, você também precisa de uma certa, que é a discussão da previsibilidade, né? Porque, na verdade, esse fluxo ele vai te gerar esse retorno, mas esse fluxo ele precisa acontecer, né? Então, você tem que ter um grau de convicção também que esse negócio aconteça. Você está me dizendo, então, que hoje você enxerga o retorno interessante, imagino, porque a gente faz trabalho de buy side, com um crescimento conservador desse fluxo no futuro. Isso. Então, você já faz... A tua premissa lá para frente já é, extremamente conservadora. Acho que o grande trabalho que a gente tem aqui é fazer a pesquisa, né? Tentar ter um conforto maior em cima das premissas que a gente utiliza para esse fluxo de caixa. E daí vai o nosso trabalho, né? O nosso foco de conversar com clientes, conversar com fornecedores, conversar com todo o ambiente de negócios dessa empresa para tentar conseguir alguma informação adicional para você ter uma garantia com relação a esse fluxo de caixa. É óbvio que às vezes você quer comprar uma empresa que tem um crescimento muito mais arrojado,
que talvez cria uma incerteza muito grande no longo prazo, é natural, mas aí você tem que ter como base algumas informações, ou alguma consultoria, né, ou alguma informação que a gente teve por parte da empresa que está mapeado crescimentos orgânicos de loja, alguma coisa do tipo, por exemplo, Pets. Né, que é uma empresa que a gente Você gosta da tese. que a gente gosta da tese. Já pegamos o nome aí, anota aí, Saraiva. Opa, Pets. Saraiva. Não. Ih, Ticker, Bruno Lima. Como é que eu vou anotar sem ticker? Pets. O da Pets é difícil. Pets. Mano, se eu errar Pets aí, Pets. Justo, tá anotado. Então, é um case assim que a percepção de crescimento setorial, ela não é só local, ela é um crescimento quase que global. As pessoas todas no mundo tiveram essa atratividade para um pet, para ter um pet em casa, para criar esse animal de forma quase como se fosse um filho. E isso não é um evento local só, é um evento do mundo inteiro, o mundo inteiro passou por isso. Então a gente acha que é muito mais estrutural, o mundo tem algumas características diferentes do Brasil, mas a gente considera que Pet tem um setor bem mapeado, com lojas mapeadas e com uma margem por loja muito atrativa. Então, o que é uma empresa de qualidade? Uma empresa de qualidade é que ela tem geração de caixa para continuar investindo com um retorno marginal, né, muito bom. Então, ela cresce com um retorno melhor. E ela tem avenidas de crescimento interessantes. Nesse caso, a gente acha que tem boas alternativas de crescimento de loja. Ela cria uma sinergia do e-commerce, que é muito forte dentro da Pets, com as lojas. Então, ela consegue ampliar o raio de abrangência de uma loja por causa do e-commerce, e a gente considera que ela cresce com rentabilidade, além de fazer algumas aquisições que entram dentro da plataforma de pet, que foi o caso da Zidog, que é uma marca muito conhecida, mas são as outras aquisições que eles fizeram, que é muito interessante para a marca própria, para desenvolvimento de muita coisa interna. Então, a gente gosta desse cenário, onde a empresa tem claras vertentes de crescimento, que tem uma geração de caixa, que são as lojas atuais, e que está dentro de um setor que parece crescer saudável por um bom tempo. E hoje, dado a taxa de desconto elevada e dado algumas turbulências com relação a resultado, essa empresa, na nossa visão, está precificando um crescimento diferente do que a gente acredita. Boa. Ou seja, a precificação no mercado que é a discussão do que é o preço. É que o amassado é difícil de argumentar, porque é uma questão de geração, fluxo de caixa e taxa de desconto. Ele pode estar amassado por uma taxa de desconto elevada, ele pode estar amassado porque teve um fluxo de caixa pontual que você está perpetuando. O mercado ele tende a perpetuar um cenário muito positivo ao longo do tempo ou um cenário muito negativo ao longo do tempo. Isso acaba gerando uma precificação que talvez você discorde. Normalmente é esse momento que a gente gosta de pegar, né? Que é a taxa de desconto elevado e um fluxo de caixa que foi deteriorado por um evento que a gente chama de conjuntural e não considera estrutural. Então, momentaneamente, o resultado está fraco e muita gente tende a perpetuar um resultado fraco e não uma reversão desse movimento. E você é pai de pet, Marquinhos? Não, eu não sou tutor de pet. Hoje eu não tenho mas conheço muita gente que tem. A marca Zidog é muito forte, né? Então, quem gosta de pet reconhece a marca, que é uma marca muito boa. E isso a gente nem coloca tanto nas nossas contas. Entendi. Algum outro case? Fala, Bruno Lima. Não sei se... Não, eu ia perguntar nessa linha de setor mesmo. Outro setor. Algum outro case que você acha que o pessoal está extrapolando aí em resultados negativos e que estruturalmente você discorda? Até para dar com condição de contorno aqui, quando eu comecei a trabalhar com o Marquinho lá atrás, Marquinho trabalhava muito focado em small cap. Então, cara, se um cara que conhece case, que ficou durante um tempo ali esquecido pelo mercado, porque o cara que fazia conta de valor residual, o que está precificado, onde é que o mercado está exagerando, foi super bem nessa classe de ativo durante um bom tempo. Chama-se senhor Marcos Yoshiro Kawakami. Aula. Depois compartilha com a gente um deu bom. Deve ter tido, né? Não, foram vários, né, também. Pelo menos teve um deu bom. Mas depois ele fala, deixa ele falar, deixa ele falar. Mas eu só queria voltar nos ativos líquidos. Acho que um ativo líquido com essa característica aqui, que teve uma conjuntura muito desafiadora, é a Apvida. Então, a gente gosta bastante do case de Apvida. Essa tem cada vez aparecido mais aqui. Também, aí depois você fala melhor aí, porque o mercado também precificou um pouco de melhora agora o terceiro tri, reverteu, enfim, acho que cai nessa discussão também de mercado perpetuando um cenário
de retorno aquém do né, subótimo durante muito tempo, né? Não, exatamente. Eu acho que não dá para negar o estrutural de Hapvida, né? A gente sabe de uma deficiência, não só do SUS, mas como das Unimeds. Então, ele acaba capturando uma parte desse mercado. E outra coisa que é muito importante ali é que é uma empresa verticalizada. Então, ele consegue controlar melhor a sinistralidade. Por mais que não controle, é muito difícil você controlar 100% da sinistralidade, ao longo do tempo a gente viu alguns choques no Covid de aumento de sinistralidade, junto com uma fusão super relevante para o setor, que foi a Hapvida com a GNDI. Então, isso causou um grande problema de como olhar, né, de fato, as aquisições feitas anteriormente à grande fusão e como projetar um crescimento orgânico olhando para frente, né? Então, trouxe talvez uma dificuldade de precificação que a gente acha que o mercado acabou penalizando muito a empresa de perpetuar um cenário mais negativo de crescimento orgânico e sinistralidade maior. Então, a gente viu como resultado disso que o mercado chegou a precificar quase zero de crescimento orgânico num setor onde a empresa é quase o menor preço dentro da indústria, porque ela é verticalizada, ela consegue oferecer um preço baixo por causa da verticalização e uma sinistralidade muito ruim que vinha do Covid. Então, a gente viu como um cenário muito deteriorado que a gente não considerava, sabendo do cenário de setorial e de Brasil, de saúde Brasil, que fazia muito sentido no estrutural. Hoje, nesse patamar aí dos 7, na tua conta, assim, na tua visão, o que esse negócio precifica? Porque você tá falando, imagina que você falou isso aí no patamar dos 5 baixo, que isso. É o zero, né? Agora, o papel deu uma corrigida, está em torno ali de 7. Meu ponto se você ainda enxerga a simetria, você já falou que enxerga, né? Óbvio, está comprado, mas digo assim, do 5 para o 7, o que você acha que o mercado nesse nível está perpetuando de forma equivocada, nesses R$7 que você chamaria a atenção? Acho que é muito mais o crescimento orgânico, né? O crescimento orgânico da empresa. Ela já tem mostrado no segundo TRI, no terceiro TRI, já uma melhora de crescimento orgânico. A sinistralidade hoje ela está ruim, mas a gente acredita que ela crescendo, o crescimento marginal que ela apresenta um crescimento com uma sinistralidade melhor. A precificação dessas novas vidas, ela já vem com uma sinistralidade mais ajustada ao que está do portfólio antigo. Porque hoje você está tendo uma frequência um pouco maior, e daí no caso do Norte e Nordeste é por causa de um clima mais adverso. E alguns problemas de aumento de frequência das pessoas que vieram de um cenário Covid mais desafiador, enfrentaram dificuldade e agora estão voltando a fazer exames, tentando usar com mais frequência o plano de saúde para se precaver um pouco mais. E ao longo do tempo isso deve estar se diluindo. Além disso, você tem uma precificação melhor da empresa. A empresa vem com as novas vidas e o crescimento orgânico está mostrando isso com preços melhores e sinistralidades melhores. Então, ao longo do tempo, a gente deve ter uma melhora de sinistralidade também. Então, crescimento orgânico ajuda na sinistralidade. Então, a gente acha que o mercado vai errar muito mais aqui do que aqui. Boa. Interessante. Ticker de Hapvida. Tá vindo aqui quase todo o programa, mas eu confesso que eu esqueço. Pô, impressionante. O ticker. Mas tem membros do clube também perguntando. Talvez. Fala aí. HAPV3. HAPV3. Pode corrigir, tá, Marquinhos? Bruno Lima não é mais o mesmo. Fala mais um caso, talvez, pra gente que tem essa situação que você acha que o mercado está extrapolando resultados ruins por alguma conjuntura, mas que estruturalmente você tem convicção ali de ser algo que ainda tem uma capacidade de gerar valor acima do que o mercado tem precificado. Depois até vou tirar umas outras dúvidas de acontecimentos recentes aí que tivemos entre o episódio 47 e 48, com uma operação de Cosan em Vale, né, que mexeu bastante com preços das empresas, pegar aqui a sua opinião, mas fala mais um caso aí pra gente. Já tivemos Pets, já tivemos Hapvida. A gente gosta de um caso que acho que é mais simples aqui, que é Santos Brasil. Segunda vez que está aparecendo. Santos Brasil acho que é um caso, talvez não tanto de extrapolação, de resultado mais fraco, mas é um investimento que na nossa cabeça faz muito sentido no estrutural, que é um investimento em infraestrutura no Brasil. Todo esse efeito de desglobalização, ele acaba beneficiando o Brasil estruturalmente, né? Você tem uma questão de trazer mais os fornecimentos para a região, além de ser um país que está bem posicionado no comércio global, além de, obviamente, ter todas as commodities aqui dentro. Mas esse case a gente pode dividir até
até o estrutural e o conjuntural, né? O estrutural é esse de talvez desglobalização e uma melhora de infraestrutura brasileira, e sendo um polo industrial para exportação e importação, mas no conjuntural a gente tem uma possível revisão de preço de um principal cliente da Santos Brasil, que pode beneficiar e trazer um crescimento de EBITDA, né, de resultado para a empresa no próximo ano. Então, ela deve ter uma renegociação de preço com o principal cliente dele, mais ou menos em abril, e a gente acha que vai ter um impulso relevante do resultado da empresa no curto prazo. Então, a gente gosta do estrutural, como eu falei, mas o conjuntural também pode ser beneficiado. Segunda vez que está aparecendo Não, Santos Brasil. tem mais gente aqui. Tem, né? Que ela te comentou lá atrás. É verdade. Já tinha falado. É verdade. Já tem mais gente falando. Interessante, cara. Mas fala aí, cara, você puxar um assunto, né? Eu ia, não por exemplo, tímido, não é muito a minha praia. Marquinhos intimida bastante. Equity. E realmente teve estatura, esse episódio, né, que ela assumiu o noticiário, realmente causou movimentos significativos no preço de ações, principalmente da Cosan. O que você entendeu dessa operação da Cosan com a Vale? Faz sentido? Teve exagero aí do mercado, seja para um lado ou para o outro? Só para aproveitar aí no episódio. Você tinha também, né? Por acaso você tinha realmente Cosan ou Vale? Ficou mais interessado depois do deal? Ficou menos interessado depois do deal? Conta um pouco pra gente. Esse acho que é um caso interessante da gente aproveitar os movimentos de mercado para aumentar a posição. Cosan era uma posição que a gente já tinha dentro do portfólio, pequeno, não tão grande, e a gente viu essa oportunidade da queda por causa da aquisição da Cosan, da Vale, como uma oportunidade de investimento. A gente não concordou 100% com o mercado, achava que surgiu uma oportunidade, uma queda muito acentuada numa empresa que, na nossa visão, é uma boa alocadora de capital. Ela mostrou ao longo do tempo que ela fez boas alocações de capital, desde da parceria, né, da Raízen com a Shell, então a criação da Raízen, o investimento na Rumo, a compra da Comgás e a criação da Compass. Então, todos os investimentos e alocação de capital que a Cosan tem mostrado ao longo do tempo, nos pareceu fazer muito sentido. Então, só relembrando, né, o que eu falei, uma empresa de qualidade é uma empresa que utiliza a geração de caixa dela para investimentos com retornos interessantes e crescer. Então, na Cosan, historicamente, ela conseguiu entregar isso, que ela usou a geração de caixa de um business para comprar outros e continuar crescendo a empresa. A gente acredita que o crescimento marginal da Cosan, dado que ela tem 30 bi de market cap, teria que ser um ticket elevado. E no caso da Vale foi um ticket elevado, mas que para ela crescer na magnitude que ela entregou de resultado ao longo do tempo, ela precisava de um negócio grande. E esse negócio foi grande, a gente entende sim que vai ser relevante para o business, concorda com isso, a gente só discordou da precificação do mercado, sabendo do histórico da empresa. A empresa sempre entregou resultados muito bons. Além disso, se for parar para pensar uma empresa que sempre se utilizou de mecanismos financeiros muito bem, sempre foi a Cosan. Né? A gente, ao longo do tempo, sempre viu ela fazendo grandes alocações de capitais de formas muito inteligentes. E eu acho que dessa vez, com as opções que foram entregues, toda a estrutura que, de fato, não tem 100% de clareza, mas que tem uma defesa para baixo, né? Se caso a ação cair, a Cosan não deixa de perder dinheiro, eu acho que foi uma estrutura de capital que eu acho que faz muito sentido e que provavelmente ela operou muito bem. Então, a gente gostou da estrutura, aproveitou a queda pós-aquisição. 15%? Chegou a cair 15%, a gente aproveitou mais. Acho que até mais. A gente preferiu aumentar uma posição que a gente já conhecia e que realmente era um investimento na nossa cabeça, que a gente acreditava que a empresa fazia boa alocação de capital. Você só tem uma posição em holding se você acredita que a empresa faz boas alocações de capital ao longo do tempo. E esse era o caso. Isso, na sua opinião, assim, por que o mercado reagiu desse jeito? Acho que é uma preocupação com relação a modo com que foi feita a aquisição, né? A Cosan sempre teve uma característica de investir em empresas fechadas ou em empresas que ela tinha um capital muito relevante dentro da empresa. No caso da Vale, ela vai ter menos de 5% e com a opcionalidade de talvez aumentar isso, mas ela não vai ser relevante na definição de governança da empresa. Então, ela pode ter um assento no board, mas ela não da mesma forma com que ela foi atuante na Compass, na Raízen, na Rumo. Então, acho que criou uma incerteza. Muita gente se questiona também se não poderia fazer um investimento em Vale fora do veículo Cosan.
também, né, dado que é um capital aberto, então um investidor poderia escolher se ele queria ter o business, ter a empresa de mineração dentro do seu portfólio. Então, e algumas pessoas também argumentam que a estrutura foi cara, dado o preço pago pelas opções, se não deveria ter comprado à vista e ter uma participação um pouco menor. Acho que teve várias incertezas com relação a isso e daí cria uma incerteza que uma empresa de holding, ela é basicamente o seu custo de pessoas da holding, a alavancagem que você tem na estrutura, então você tem uma dívida dentro da empresa da holding e as futuras alocações de capital, que você cria o que a gente chama de desconto de holding. Né? Você tem as empresas embaixo e se elas forem todas de capital aberto, você consegue precificar isso e normalmente você tem um desconto de holding. Esse desconto de holding são 3 grandes linhas. E o mercado penalizou o desconto de holding via possíveis más alocações de capital no futuro. Que é o que te dá conforto de operar o contrário nesse sentido aí. Isso. Acho que deu para perceber que a gente tenta aproveitar os movimentos de mercado para comprar teses que a gente acha interessantes, né? O caso de Pets é um exemplo disso, que ele está totalmente desfavorável com relação aos resultados de curto prazo, o caso de Apivida por ter passado de um momento turbulento como o Covid e o caso de Cosa também. Então, a gente tenta ser o que o Hog Marks fala de ser contrarian, tenta pegar um movimento contrário do mercado, que eu acho que surgem oportunidades desses mercados estruturais, né? Porque, no final, o caso... Quando ele é estrutural, todo mundo quer, né? Então, quando você tem uma empresa que cresce dentro de um setor que cresce, tá todo mundo olhando. É só nesses momentos onde teve uma dificuldade, a empresa passou por um desafio, que normalmente você consegue comprar esse tipo de empresa. E, cara, diz uma coisa, a gente falou muito de... Assim, são teses bem... Cara, muito micro, né? Bem assim, não tem um setor, beleza, healthcare, tem a discussão de mas assim, são coisas bem específicas. Se você no início do papo, você falou sobre a questão do juro. Você tem, hoje, como é que está a cabeça de vocês lá para teses mais ligadas a, de fato, essa descompressão de risco via juro real? Obviamente tem um ponto de interrogação na velocidade que esse negócio vai acontecer, mas o que vocês têm hoje para esse tipo de história lá que vocês acham que faz sentido, né? Risco-retorno? Acho que os casos que a gente citou são casos que a gente chama de empresas de crescimento. E no final, quando você aumenta, as empresas de crescimento tendem a ter, vou falar aqui um termo em inglês, que é o duration muito elevado, né? Que é o prazo do fluxo de caixa, ele é muito alto lá na frente, lá na perpetuidade. E esses ativos, eles são muito sensíveis à taxa de desconto. Então, se você tiver uma descompressão de taxa de juros, provavelmente esses ativos acabam performando muito melhor. O que a gente acabou fazendo no portfólio, nesse cenário talvez mais desafiador de atividade global e que uma hora vai bater no Brasil e também a política monetária mais restritiva deve ter uma atividade talvez mais pressionada, a gente preferiu caminhar por um portfólio onde os ativos mais defensivos são menos sensíveis à atividade e mais sensíveis à taxa de juros, né? Então, talvez uns juros mais baixos se beneficie esse tipo de ativo. Boa. Então, a gente cria uma ponderação de portfólio com ativos que a gente considera crescimento, que vão surfar bem essa compressão de taxa de juros real, com ativos mais defensivos que não são sujeitos à atividade. Então, assim, consumo, varejo, construção civil, esse tipo de setor, vocês hoje não têm posição pequena ou talvez não tem posição no portfólio. Isso, ou com alguma característica muito clara da empresa que faça sentido a gente investir. Então, essa empresa está ganhando market share dentro do setor, ou o setor está passando, talvez, por um momento muito desafiador e essa empresa se destaca e a gente acaba escolhendo esses ativos nesse momento. Bom, cara, mas desculpa, você falar, perdão. Não, só para destacar, no basquete defensivo, quais empresas que você destacaria? A gente tem TIM, que acho que é uma empresa de telecomunicações que acaba sendo um cenário defensivo. A gente tem o setor de utilidade pública, que acaba indo bem, né, nesses cenários de alta volatilidade ou quedas mais acentuadas, eles são defensivos. A gente gosta do setor de bancos, que também tem uma certa anticiclicalidade com o Ibovespa, né? Por mais que ele tenha um peso relevante, mas ele não se comporta exatamente igual.
tem um beta muito parecido, mas ele não se comporta exatamente com as mesmas características. Então, e Cosan, que é um setor de distribuição de combustíveis holding. Bom. Cara, agora tem um que você não falou, né? Que aí acho que vem muito nessa linha de atividade global. Por outro lado, também tem um pouco da discussão de contrarian, né? Que é commodity, que é um setor que tá leve pra caramba. Cara, é impressionante. O clube tá fazendo um ano, quando a gente começou, commodities tomava quase que metade do programa. Cara, de 3 meses pra cá, nunca mais se fala, assim, commodities. A discussão do value play, que depois, com a desaceleração de China, foi um hype. Zero, tudo isso ficou... Mas assim, beleza. Implicitamente em Cosan, você tá... tem uma raiz, agora com Vale, agora né? com Vale. Mais direto, assim, vocês têm alguma coisa lá hoje ou nada chama muita atenção? Porque, de novo, nessa discussão de contrarian, quando você olha, né, sei lá, o que seria um EBITDA recorrente para justificar preço de tela de alguns ativos de commodities, você estaria falando de um EBITDA bem abaixo do que está sendo hoje tradeado, né? A gente concorda muito com você. Eu acho que isso aí tem um efeito gestor que nunca ganhou dinheiro com commodities caindo, né? Então, eu acho que eu como gestor, assim, acabei tirando muito o pé de commodities pela percepção de recessão global e o efeito que isso causaria nos preços da commodities. E eu acho que, historicamente, eu percebi que eu nunca ganhei dinheiro quando a commodity caía. Em ficar comprado em uma empresa que a principal linha de receita dessa empresa era a detratora de resultado. Segunda derivada, né? Isso. Então, eu particularmente, eu concordo plenamente com você que hoje a gente vê uma precificação dos ativos de commodities talvez muito agressiva. Então, vou te dar um exemplo que é Vale. Vale, mais ou menos nos R$70, ela está precificando o minério de ferro muito próximo de $85, 80, $85. Depende, óbvio, dos custos que você embute nisso, mas a gente acha que o custo marginal de produção de uma mineradora está muito mais próximo de 90. Então, a gente está falando que... 90? Qualquer... Estranhou por quê? Não, porque eu tava na cabeça com 85. Aqui depende muito de onde a mina tá, né? Ou quão de superficial, quando enfim, pureza enfim, tem mais fresca. Então, de qualquer forma, a gente tem um cenário onde a Vale está precificando o minério abaixo do custo marginal de produção, que normalmente é o nível que a gente estabiliza num cenário de commodities, né? Que commodities é aquela empresa onde você tem produção global e demanda global, então você tem uma quase competição perfeita e o preço de estabilização desse ativo normalmente é o custo marginal de produção. Então, quando você para analisar, parece que Vale está muito barato. Mas, por outro lado, é isso. Eu acho que o mercado não sabe exatamente onde vai parar esse preço de minério, dado uma incerteza muito grande com relação à demanda. A gente sabe que está tendo vários choques de ofertas. O depletion, que a gente chama, né, que é a deterioração de uma mina, tem sido muito alto na Austrália, mas a demanda está muito incerta. Porque a China está com uma iniciativa de Covid-0, então as pessoas não estão saindo na rua em determinadas regiões e nem comprando casas de forma tão ativa. O governo central tem falado não à especulação imobiliária, então ele tem desincentivado muito as pessoas comprarem os imóveis por especulação imobiliária, apreciação de preço, e foi uma cultura do chinês, né? O chinês tinha essa tendência de consumir muita casa por apreciação. Então, quando você olha para frente, o cenário que foi o cenário passado, ele é muito difícil de olhar para frente e ter a certeza que vai ser o cenário futuro. Então, é por isso que esse preço, a Vale está precificada desse jeito, e como eu falei, eu nunca ganhei dinheiro com commodity caindo. Então, fica difícil de acertar o momento correto de comprar essa Vale. Bom ponto. É isso que eu compro de minério de ferro a longo prazo, que tudo bem, não, é meio trick ali. Não, cara. Longo prazo, você pega a tela ali, tá 78. É que longo prazo também é meio tricky, porque você não tem muita formação de preço longuíssimo prazo. Mas você pega lá do 25, 26, o negócio tá 77, 78, alguma coisa por ali. Se realmente... É porque essa informação do Marquinho, bom, é muito mais conversa, percepção, não tem uma base de dado hoje. É que esse custo marginal de produção ele é composto pela extração da empresa, mais o custo de logística. A gente teve um choque muito grande de custo de logística no mundo. Então, não só pela
instabilidade de navios, mas também pelo preço de diesel, que acaba causando uma pressão de custo. Então, são a composição das duas coisas, né? E o preço de logística acaba influenciando muito qual que vai ser o preço estável de minério lá na frente. Mas pela sua fala, então, assim, você não tá investindo por hora algo relevante aí da sua carteira, você não está com exposição em commodities? Não, a gente tem um pouco de exposição em commodities. Uma das commodities que a gente tem é celulose, então a gente tem uma posição... uma posição em Klabin. É o contrário, né, Marquinhos? De novo. De novo. O que É uma posição que eu não tenho muito orgulho, não. Não, nem é isso. O que é exatamente isso. Acho que como a gente sabe que celulose está muito próximo do pico do preço de celulose, porque vai ter entrada de capacidade, uma normalização de logística deve trazer essa normalização de capacidade, é difícil. Eu acabei de falar que eu não ganho muito dinheiro quando a commodity está caindo. Mas se você olhar o micro da empresa, é uma empresa que, como eu falei, eu gosto de empresas de qualidade de crescimento. Então, é uma empresa que gera muito caixa no business dela, né? É uma empresa que acaba pegando esse dinheiro gerado e reinvestindo. E todos os... Qual é a empresa, desculpa? Klabin, tá. E todas as empresas... essa empresa usa esse caixa para crescer, então ela tem investido cada vez mais em plantas novas. E uma hora, o fornecimento de árvores ou a restrição, né, de ativo florestal, que a gente chama, para as empresas, vai ficar escasso. E isso, no médio e longo prazo, deve ser um bom investimento. Por isso que a gente gosta bastante do case. Por que Klabin e não Suzano? Curiosidade. Acho que os dois cases são bem similares na nossa visão, com o Suzano com uma exposição um pouco maior à celulose de fato, e a Klabin tem uma diversificação de receita um pouco maior, né? Então tem a parte de papel, então a gente tem um pouco mais atrelado à economia local, a gente gosta mais dessa diversificação e oportunidade de investimento. Boa, justo. Interessante. Chama o quadro? Não, antes de entrar no quadro, é só aproveitar. Não, vamos chamar só para se aquecer para os quadros, fazer seu aquecimento, seu alongamento. A gente vai encaminhar aí para o momento deu ruim, deu bom. Cara, verdade. Dica de série, quadro de medalhas do clube, quadro de medalhas da Copa do Mundo. Que quando eu lembro eu pergunto agora. Aproveitar toda a sua expertise em futebol, lateral direito. Acabou aquele negócio de a gente de operar futebol, né? Não, ainda tem. Ainda tá rolando? Também estamos na véspera de final de Libertadores também. Bota aqui, dá o seu call pra final de Libertadores. Não, operar a Copa, cara. Copa do Mundo? Tem um mercado de balcão aí. Até a gente chegar lá, porque assim, ficou uma prateleira bacana aqui de Cosan, Pets, Santos Brasil, TIM, bancos, utility. Justo. E agora até Klabin. Mas véspera de eleição, né? E até o último mês de outubro, com uma volatilidade muito forte, como era de se esperar de alguma forma, Banco do Brasil e Petrobras. Você tem algum princípio de eleição, assim, opera estatal, não opera? Ou se não, cara, preço é preço, realmente chegou em certos níveis que talvez não faça sentido, independente de trocas de governo, etc. Como que você olha, você tem, não tem? Petrobras e Banco do Brasil para a gente ir para os quadros, Marquinhos. Claro. A gente tenta mensurar risco, né? Sim. A nossa gestão, basicamente, é uma gestão de riscos. E hoje, eu acho que o cenário entre os dois candidatos, ele é um cenário que talvez desfavoreça em um cenário de um candidato e favoreça em outro. Então, é exatamente o que você falou, Daniel. A gente tenta fazer o possível de mensurar qual que é a probabilidade de determinado candidato ganhar, qual que é a probabilidade do outro ganhar e quais seriam os cenários. Então, a gente faz uma árvore de decisão. Perfeito. Nesse cenário, talvez eu teria a Petrobras, nesse cenário, talvez eu não teria. Hoje, a gente tem uma posição bem pequena, tanto em Petrobras quanto no Banco do Brasil. Interessante. Dado os riscos e acho que a performance que foi muito boa ao longo dessa última semana. Tá, mas pequena, quando você diz, é abaixo do índice. Desculpa, isso, abaixo do índice. Uma posição menor que o índice. Tá. O índice hoje, Ibovespa, tem quase 12,5% de Petrobras. Hoje a gente tem bem menos que isso, assim, tipo 7%. Bom. Perfeito. Puxa o quadro, Bruno Lima. Já larga braba, já logo no começo. Manda deu ruim logo, né, Marquinhos? Você já acompanhou algum deu ruim? Você é testemunha de algum deu ruim no Marquinhos? Já, cara. Não, a gente já deu muito deu ruim. Já vários é sacanagem. Não, teve deu ruim que deu bom, sabe? Falou isso aí, mas isso não vale copiar. Exatamente. Tem que vir coisa nova. Não, tem. Aí. Acho que o grande aprendizado de um gestor é aprender com os erros, né? Então a gente teve vários erros ao longo do tempo. Erramos muito juntos. Erramos bastante juntos. Compartilha com a gente. Ainda mais aquele que foi culpa do Bruno Lima, que aí você
já joga aqui no colo dele. Aquele case, aquele investimento que você se dedicou, tinha convicção muito grande e foi muito ruim, machucou, mas trouxe um aprendizado, Marcos. Acho que um exemplo bom do que aconteceu, acho que foi o exemplo de Minerva, né? A gente teve um investimento, a gente conhecia bem a empresa, achava uma empresa de qualidade num setor que tinha uma atratividade global, né? O setor pro mercado global. E ali foi uma questão de talvez não visualizar que a alavancagem financeira da empresa ia deteriorar os resultados, principalmente no lucro. E eles fizeram uma aquisição... foi ali 2015, 2014, 2015. Complicado, né? E daí eles fizeram uma aquisição grande da JBS Internacional na época, que era o veículo de América Latina. Acabaram se alavancando e o custo financeiro da dívida acabou atrapalhando muito a geração de caixa. Acho que foi até depois que teve a emissão, não foi na emissão do bônus? Isso, daí depois a ação foi caindo, né, ao longo do tempo, e acho que esse foi um aprendizado, né, em cenários mais desafiadores, empresas alavancadas acabam sofrendo de forma significativa. Acho que esse foi um bom momento, deu ruim, teve outros, a gente pode conversar de outros aqui. Bacana. Mas sempre é aprendizado, né? Você tem que aprender que talvez em determinados momentos, então quando você tem um cenário econômico desafiador, empresas alavancadas podem ser um problema. Pode ser penalizadas. E o inverso também é verdade, se você acha que vai ter algum ponto de inflexão também, obviamente, de juros e resultado, as empresas mais alavancadas, se elas conseguirem fazer a travessia do negócio, obviamente, você deveria começar a trocar dívida por equity, né? Eu acho que até os cases que ele trouxe aqui, de alguma forma, tem o seu quê de alavancagem, né? Que espera-se que agora desenvolva de maneira favorável. Nesse ponto até, posteriormente, a gente chegou a ter posição de Minerva e ganhou muito dinheiro. Deu muita alegria de uma forma posterior, mas naquele momento é sempre desafiador, né? Naquele momento você está... Deu bom, deu ruim que o Saraiva trouxe aqui? Rumo. Estávamos lá também. Marquinhos estava lá também. Estávamos lá também, mas foi um negócio muito similar, né? Deterioração de resultado muito clara ali e daí ela teve que fazer uma emissão... Esse aí vale a pena revisitar o episódio lá, o Deu Ruim do Saraiva, foi interessante mesmo. Cara. E deixa um Deu Bom com a gente aqui. Um small cap. Foi ainda meio que a sua especialidade. Esse é até engraçado também. A gente teve uma posição no fundo small cap por um tempo, lá em 2016 também, que foi Locamérica, né? Naquela época eu fazia cálculo de Locamérica, que era o preço de liquidação da empresa. Então a gente pegava o número de carros que ela tinha, qual que era o preço médio e conseguia calcular que essa empresa valia abaixo do preço de carros, menos a dívida, etc. E daí eu comprei essa ação muito próximo de 2 e alguma coisa. Quando chegou os R$6, eu falei, nossa, eu sou um gênio, né? Que eu tripliquei o patrimônio do investidor, tal. Toda a conta estava certa, vendi e o papel depois andou muito mais. Mas deu bom, né? Não pode reclamar. E daí, outra que eu acho que deu muito bom, que foi um carrego muito bom que eu sempre tive, foi a posição de Arezzo. Arezzo a gente carregou há muito tempo, desde de 2013, quando eu comecei a fazer gestão do fundo Small Caps, a gente tinha um pouco de posição, foi carregando ao longo do tempo, de tamanhos menores ou menores. Interessante. Mas a gente carregou até recentemente a posição de Arezzo. Interessante. Qual o próximo quadro? Eu listei todos aqui, agora esqueci. Agora... Então antes de mandar o final de medalha, né? Mas antes, dica de série. Só com uma série japonesa aqui pra gente. Duro que eu não assisto muito. Mas pegar o gancho de futebol, quem assistiu... Chama responsa. Quem assistiu o documentário da Copa de 2002. Falei pra ele. É muito legal. Eu não assisti ainda. Eu falei pra ele pra assistir. Muito legal. Bom pra caramba. Meu filho curtiu. 6 anos. Ficou vidrado vendo o negócio. Legal pra caramba, muito maneiro. E mais de mercado, assim... Hoje me mandaram aqui no grupo aqui da galera que parece que saiu de 50 minutos da seleção de... Não sei se é a seleção agora de 72 ou de 82, não sei. Essa de 2002 tem que plataforma? No Netflix.
Não, esse aqui parece que foi... Mas é um episódio só, aquela coisa de, pô, várias temporadas. Então, Não, só uma hora e meia. Pô, É bacana. tranquilão, cara. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Vale muito a pena assistir. Bem legal, bem legal. E mais de mercado que a gente vê a oportunidade, aquele Wirecard, é bem legal também. Cara, comecei a ver ontem. Wirecard. É um História documento. daquela empresa listada, uma fintech alemã. Enfim, não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas basicamente Obrigado. como a galera descobriu ali que a conta não fechava. Não, é legal porque você entende o que é uma reportagem investigativa, né? Então, De como fato, que o cara estuda para fazer a reportagem, é muito E interessante. falaram também muito bem, não vi ainda, sobre o Spotify, né? Esse eu não vi. Também Tem série do Spotify? Cara, então, pô, eu não sei se é sério ou se é um episódio, mas tem saiu Netflix também, falando... Como é que é o nome da... Não é Spotify, não tem a ver com Spotify, mas é contando de como os caras pensaram o Spotify, como é que surgiu e como é que o programador lá responsável pelo negócio, como é que surgiu a ideia e a concepção do Spotify. Todo mundo tá ouvindo falando bem, esse do Wirecard também foi... Bacana. Peguei. De maneira rápida, então aqui continuando com futebol, a série que vamos registrar é de 2002. Não sei nem o nome oficial, mas fica, né? Enfim, é a da Netflix aí, da Copa do Mundo de 2002. Quem vence a Libertadores, Marcos? Bora, vai dar o call. Marquinhos, tu é São Paulino? Eu sou São Paulino, mas eu assisto muito pouco, te falar a verdade. Solta aí, cara. Eu não sou... Só tem 2 times, cara, não tem? Não, mas eu não sei, eu não sei. Não sei nem só opinar. tem 2 times, os dois são rubro-negros. Então a gente anota Flamengo. O seu bem, cara. Na dúvida, vale a maior torcida. Flamengo registrado aqui, por livre e espontânea pressão. Copa do Mundo. Brasil. Que isso? Como é que tá o bolão? Bolão não, como é que tá o... Brasil favorito. Secundário ainda, favorito? Pior que ele é a terceira vez que eu tô fazendo essa pergunta aqui no clube, ele é o primeiro que traz Brasil, cara. Muita hora nessa calma, Bruno Lima. Quadro de medalhas do clube. Marcos Yoshiro Kawakami. Para você figurar aqui no ranking do clube da Exame Invest. Um papel para os próximos 3 meses, para você brincar aqui com a gente no quadro de medalhas do clube, qual vai ser? Vamos de Apivida. Que isso? Pô, 3 meses? 3 mesinhos? Acho que tem resultado. Tá confiante no resultado, então? Não, acho que o resultado do terceiro TRI especificamente vai ser um resultado mais desafiador ainda, né? Você teve um clima ruim no norte e nordeste, com muita chuva. Então, mas eu acho que a sinalização que a empresa pode dar para frente, e principalmente a melhora de resultado que pode ter a partir do 4º TRI, vai fazer esse papel, não. Perfeito. Marcos Yoshiro Kawakami, gestor de renda variável do BNP Paribas Asset no Brasil. Muito obrigado por protagonizar o 48º episódio do Clube da Exame Invest. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Bruno Lima, satisfação, mais prazer. um episódio histórico ao seu lado. Muito obrigado. Que antecede as eleições de 2022. Cá estaremos no primeiro episódio. Pô, Pós. Vai ser? Dia? Não sei. 31 é... 31 é segundo. Só no 8. Agora em novembro, 7. nos vemos em novembro, já com 6. o presidente eleito. Boa. Alguns governadores também de importantes estados eleitos. Um cenário, a princípio, de menor incerteza, esperemos, pós-eleição. E aí ver o que mudou ou não mudou na cabeça dos principais gestores. E para vocês, membros do clube, a todos que nos acompanharam até aqui, quer saber o que se passa na cabeça dos melhores gestores, como Marquinhos Kawakami? Se registre no canal, acione o sininho. Nos vemos na próxima. Marcos, mais uma vez, um grande abraço. Obrigado. A todos, até lá.